somos a sua imagem. Diga, somos a sua imagem. O apóstolo Paulo, você tem que vir na graça, vai lá na história, né, e você vê a graça de Deus. No capítulo de número 8 de Romanos 8, (29 e 30), ele diz assim, o tema é: somos a sua imagem, ou temos a sua imagem. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem. Diga, a imagem. A palavra imagem, no dicionário, quer dizer reprodução de pessoa, estampa que representa. Reprodução quer dizer imitação fiel. Quando Deus diz que nós fomos criados conforme a imagem, ou seja, nós temos uma imitação fiel, nós somos uma imitação fiel de Deus. Só que quando nós olhamos hoje no espelho, nós não conseguimos ver isto, por causa do pecado, por causa de Adão, por causa do pecado original. Ele trouxe um prejuízo tão grande que nós perdemos a imagem de Deus. Nós trocamos a imagem celestial por uma imagem terrena. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 de Coríntios 15, 1 de Coríntios 15, versículo 45 a 49, ele disse assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Você sabe que o último Adão está representando aqui é Cristo, né? Mas não é o primeiro o espiritual, sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, Adão, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui nós somos representados por dois tipos: a carne e o espírito. A nossa imitação fiel de Deus está na essência espírito. O apóstolo Paulo, eu gosto de citar o apóstolo Paulo, porque é o apóstolo que trouxe o evangelho. Ele fala dessa transformação, porque o pecado chega, destrói, tenta apagar da nossa mente a imagem do celestial. Você lembra quando você tratava só com a carne?
Eu me lembro quando eu só vivia na carne, diziam para mim, parece que ele não tem espírito. Não sei se você já ouviu essa expressão. Quem já ouviu essa expressão? Parece que ele não tem espírito. E eu era assim, tratado como uma pessoa que parece que ele não tem espírito. O pecado entrou de uma tal maneira na nossa vida, por causa da desobediência de Adão, que transtornou tudo, e nós perdemos essa imagem, a imagem do perdoador, do misericordioso, do bondoso, do generoso. Nós perdemos, então nós carregamos no nosso coração a imagem da terra, do terreno. Mas Paulo diz, assim como você recebeu a imagem do celestial, assim também você receba a imagem do terreno. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 de Coríntios agora, no capítulo 3, versículo 16 ao 18, ele diz: quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Esse véu aqui chama-se ignorância. A ignorância é retirada. Quando se retira o véu, você consegue ver de verdade quem é você. De onde você veio, a sua origem, você começa a voltar a se parecer. Nós começamos a voltar a nos parecermos com Deus. Os atributos de Deus começam a voltar à nossa vida. Mas enquanto o véu está, não consegue ver. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Diga assim, somos transformados. Na realidade, o que Deus faz através do Evangelho é trazer de volta o original. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para viver eternamente. Criou o homem para ter vida eterna, para não nascer, crescer e morrer. Ele criou o homem para viver. Eu já disse aqui que Deus não colocaria algo finito dentro de algo infinito. Não, algo infinito, que é o espírito, dentro de alguma coisa finita, que é a carne. Você sabe que a morte, veio o pecado, e por causa do pecado entrou a morte, irmão, me ajude aí. Veio o pecado, e por causa do pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens. Então, antes da morte, antes do pecado, não tinha a morte. Quer dizer o quê? Que no plano original de Deus, Deus criou o homem, se é a imagem de Deus, e Deus é eterno, né, Mônica? Se Deus é eterno, Deus não iria criar algo que morreria. Então, Deus criou algo para viver eternamente com uma imagem. Então, imagem. E Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O pecado veio, danificou a imagem, e Deus, através do Evangelho, quando você se alimenta pelo Evangelho, do Evangelho, Ele começa a fazer uma transformação, Ele começa a trazer de volta aquela imagem original. É essa imagem original que faz com que você não fique deprimido num tempo que nós estamos vivendo. É esta imagem original que faz você não ter pico de ansiedade, que você não consiga nem dormir, fica a noite toda, sobe, desce, anda para cima e anda para baixo. Eu sei que há pessoas assim. Não consegue pregar os olhos 2 horas direto. Dorme meia hora, acorda, fica 2 acordado. Essa é a turbulência da imagem do terreno. Esse é o prejuízo que, quando eu insisto em carregar esse terreno, insisto em viver com ele na minha vida,
na minha caminhada de manhã até a noite, se eu insistir com essa imagem, eu vou ter prejuízos, porque Paulo falou, quem caminha na carne, caminha para onde? Volta para a morte. Então essa transformação de glória em glória, ela é uma transformação pelo Espírito de Deus. O conhecimento entra, ele vai trazendo de volta. Sabe, eu não sei se aconteceu com você, comigo acontece sempre. Quanto mais eu me envolvo com Deus, quanto mais eu me sinto com Deus. Quanto mais perto da palavra, mais eu me sinto protegido. Turbulência aqui, turbulência ali, e eu estou em paz. Então, pastor, então quer dizer que nós temos a imagem é uma reprodução, é uma estampa que representa, é uma reprodução quer dizer uma imitação fiel. Nós fomos criados à imagem, o pecado apagou a imagem, Jesus, você quer ver aqui? Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, esse pronome, este, está tratando de Cristo. Falou, Jesus Cristo, olha para o corpo dele, olha para ele, essa figura que está aqui, que viveu, Paulo falou, essa figura que viveu, esta figura, ela é a imagem de Deus, toda a bondade esteve nele. Tanto Paulo reconhecia que a bondade de Jesus de Deus estava em Cristo, que quando ele indo para perseguir a igreja, Jesus apareceu para ele e falou, quem és tu? Ele falou, eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Paulo entendeu que ali estava a imagem de Deus. Jesus representava a imagem de Deus, e aqui nesta terra, é a igreja de Deus que representa. Ele falou, olha, eu não vou estar mais com vocês, mas a vocês estarão. E vocês farão obras maiores do que eu fiz. Porque vocês estarão aqui me representando. Vocês são luz agora, vocês são sal da terra. Vocês não são qualquer coisa. Vocês são especiais, vocês têm a minha imagem, vocês têm o meu poder, vocês têm a minha autoridade, vocês têm tudo que está em mim, está em vocês. Mas só que nós insistimos, Wander, em carregar a imagem da terra, a vivermos na carne. Aí você vê, pastor, o senhor também na carne, também não toma conta às vezes? Claro, irmãos, se não tomasse conta da minha carne, eu não estaria entre vocês. Eu já estaria lá junto com o papai. Então, melhor pessoa para dizer sobre as situações da carne é quem vive. Porque eu não estou aqui posando de super-homem, de super-poderoso. Eu estou aqui dizendo que eu tenho os mesmos sentimentos. Se eu deixar o terreno, irmã Dulce, se eu deixar o terreno, o homem carnal, ele também não me permite que eu durma. Ele me manda eu me matar. Ele me manda eu encher a cara, me drogar. Então por isso que há uma emergência de nós estarmos ligados a Ele. Ele falou, vocês são eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês têm que estar ligados a mim. Todo ramo que estiver fora da videira, esse morre. Então se nós estamos nele, nós temos vida, amado. Nós temos força para vencer tudo e o que vier pela frente. Diga, eu tenho forças. Agora nós temos 20 minutos. Passei 20, agora eu quero mais 20 de vocês. Para falar a vocês o que realmente de fato representa Deus. Como é que eu sei que
que a imagem de Deus, eu estou representando ela com uma imitação fiel. O que Deus fez e o que Ele quer que eu faça? Em Colossenses 2, 13 e 14... E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos. O que ele fez comigo? Perdoou os meus pecados. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, no qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que Deus fez? Em Cristo. Perdoou os meus pecados. Romanos 4, 7. E 8 diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Jesus, imagem de Deus. Jesus fazendo o trabalho de Deus. Veio à terra com uma missão: perdoar e trazer a imagem dele de volta à terra. Hebreus capítulo 10, verso 16. E 17. Diz assim a Bíblia. E acrescenta, 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. E acrescenta. Também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades para sempre. Aqui foi o papel de Cristo. Quando eu digo que eu carrego a imagem de Deus, eu estou dizendo que eu carrego dentro do meu coração espiritual o perdão de Deus. Deixa eu lhe contar em 2 minutos. Eu tive um pai muito mau. Pai terreno, muito mau. Meu pai foi uma pessoa que eu podia dizer, não teve espírito. Deixou-nos passar necessidades, passamos humilhação, sofremos todo tipo de privações, nós vivíamos como se não fôssemos nem ser humano. Meu pai não tratava os filhos como ser humano. Meu pai tratava os filhos como um bicho. Batia, espancava, rebentava, quebrava tudo, urinava na casa. Minha mãe fazendo a sua comida. Para você ter uma ideia, o que é ter a imagem de Deus, amado. Se eu não te contar isso, se eu te contar a história da Bíblia, é uma história que está na Bíblia, mas se eu te contar o que eu vivi, você vai falar, poxa, o cara viveu essa vida e ele conseguiu manifestar a imagem de Deus. Então o homem foi muito ruim, muito mal. Para você ter uma ideia, minha mãe fazia a comida, poucas vezes tinha carne. Acho que em um ano, se parecia carne na minha casa, era 1 ou 2 vezes no ano. E quando a carne que aparecia era carne de rolinha e de pombo, que pegava no quintal. E ele pegava, quando a carne ou qualquer coisa que não fosse o arroz e o feijão, pegava, juntava tudo e levava para o botiquinho, para os amigos. Para os amigos. Levava para o bar, aí sentava lá, bebia cerveja, ria bastante, ficava o dia todo lá. Para aqueles amigos, aquele homem era o melhor homem do mundo, o melhor amigo do mundo. Ninguém poderia ter um amigo igual ao meu pai. Mas para dentro da casa dele, ele era um diabo. Ele era um cara ruim, maligno, mau, perverso. Toda a fonte do mal parece que estava sobre aquela pessoa. Mas um dia, como toda glória, um dia ela se desfaz. A glória do homem se desfaz. Eu não estou aqui contando com ódio, com nada disso. Pelo contrário, você vai entender. Ele ficou doente. Muito doente. Minha esposa é testemunha. Fazia as suas necessidades na calça. Eu lavava, dava banho, levava comida, dava comida na boca.
contava historinha. Cuidei dele, passou uns anos assim. Cuidei dele como se ele tivesse sido o melhor pai do mundo. Eu não teria capacidade de fazer isso, amado. Humanamente eu não teria capacidade de tratá-lo do jeito que eu tratei. Se a imagem de Deus não fosse recuperada na minha vida, eu não trataria ele. E nem você trataria ninguém que um dia te fez mal. Eu estou falando de uma figura que você pensa, pô, nunca o cara vai fazer mal para um filho, a mãe não vai fazer mal para... Minha mãe, coitada, não... A única culpa dela é ter casado com um homem errado. Aí vai fazer o quê? Então, amados, para te mostrar o que é uma imagem recuperada. Eu perdi toda, sabe, antes de conhecer a Cristo, a minha vontade era de matá-lo. E ele falou que quando eu te completasse a maioridade, que ele ia me dar uma boa surra. Quando eu fizesse 15 anos, ou 15 ou 18, aí eu fui lá na casa dele. E eu olhei bem para ele, ele estava num boteco nessa época. Aí ele olhou para mim, eu falei que eu vim aqui para o senhor me dar aquela surra. Eu ia bater nele. Mas só que ele chorou, me abraçou, chorou e me pediu perdão naquele momento. Sabe, daquele momento para frente, eu mesmo estando longe de Deus, não conhecia Deus ainda, eu estava percebendo que Deus estava tratando, recuperando a imagem dele na minha vida. Eu não sei qual é o teu problema. Eu sei que você tem uma imagem que você precisa de recuperar. Não sei se é a imagem da esperança que se acabou, a imagem do sonho, de uma vida. Talvez você esteja aqui, ou alguém me vendo, me ouvindo, vai me ouvir pelas redes sociais, pela rádio, por um CD, que a imagem se acabou. Eu quero morrer, eu quero me embriagar, eu quero me drogar, eu quero, sabe, perdeu tudo, me envolvi com mentira, agora é mentira, é mentira. Então a imagem, quando ela volta, a imagem, a original, porque você tem uma imagem original, você não é o que você vê, você não é o que os outros dizem de você, você é aquilo que Deus te fez para ser, um filho abençoado de Deus. Eu era um homem que tinha uma imagem totalmente estragada. De vez em quando eu estou fazendo programa nas redes sociais, aparece até um Roberto, que me conheceu, eu tenho que falar, ele me conheceu, e algumas vezes aparece, ele me conheceu na minha vida. A Solange, que é a irmã do meu cunhado que é pastor, eles faziam festas, e eu era o demônio, não chama o demônio não, porque o cara é o demônio, porque eu estava na carne, e quando você está na carne, você é o demônio, você é o teu demônio. Ninguém precisa de um demônio tendo um demônio, ninguém precisa. Então quando a nossa natureza humana, ela não é doutrinada com a verdade, é uma luta, amados, para você perdoar, é uma luta para você voltar a sorrir para quem te caluniou, é uma luta você olhar nos olhos de alguém que falou mal de você. Você tem que conviver. E você saber. Mas eu não julgo, porque um dia a minha imagem foi destruída, eu também acredito que essa pessoa fez isso, porque a imagem dela estava destruída. Ela estava falando sobre fora de si, na carne, com a sua carne toda totalmente inflamada, porque as outras pessoas, elas trazem coisas que vêm inflamar nossa carne contra outros. E às vezes a gente fala coisas sem pensar, a gente está até tomando esse cuidado, eu e minha esposa está sempre falando sobre isso. Vamos refletir bastante, meu filho. E é isso mesmo. Então Jesus trouxe esse exemplo de perdoar. Então quando você pensa na imagem de Deus, você pensa em uma mulher que está pronta para perdoar.
de um homem que está pronto para perdoar. Perdoar não é ter amnésia. Quando se pensa em perdoar, pensa que o cara vai ter amnésia, não vai lembrar mais nada do que aquela pessoa fez contra. Você lembra, mas aquela lembrança não faz mais a tua ferida sangrar. Tu já estás curado, tua ferida já está fechada. Não tem mais como ela se abrir, porque Deus fechou e o que Deus fecha, ninguém abre mais. Então, se as pessoas hoje, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, se elas querem realmente passar por esse período sem sofrer nenhum prejuízo no seu corpo, deixe com que a palavra de Deus recupere a imagem. Deixe com que a palavra de Deus recupere essa imagem que o pecado, a maldição, a desobediência causou. Amar é assumir responsabilidades. É quebrar o lápis que contabiliza erros dos outros. Somente tendo a imagem de Deus restabelecida em nossas vidas, que nós conseguimos quebrar o lápis, aquele lápis que, você sabe, às vezes nós temos um papel e um lápis dentro da nossa cabeça que nós contabilizamos tudo que é ruim que os outros fazem. Mas o que é bom é esquecido rapidamente. Às vezes eu falo, pô filho, aquela pessoa está falando assim de mim. Será que ela se esqueceu do que eu fiz por ela? Já se esqueceu. Essa contabilidade na mente, ela só contabiliza o mal. Porque a nossa carne, ela não quer contabilizar o que o outro fez de bem. Por que o Senhor perdoou o seu pai? Porque foi num ato entre meu pai e minha mãe que eu nasci. E eu nasci com um propósito. Olha o propósito de Deus aqui. Então eu louvo a Deus pela vida dele, por poder estar nesta terra, fazendo bem a um monte de famílias. Isto é glória para Deus. Perdoar é rasgar a ficha de contagem de pontos. Tem gente que fica, eu escrevi aqui o que você fez. Está anotado aqui, está gravado. Perdoar é começar de novo. Perdoar, a causa de tudo isto quase sempre passa pela falta do perdão. Causa de quê? A causa de instabilidade emocional. Irmão, nós estamos num período que as pessoas estão com as suas emoções, todos nós. Não tem uma pessoa que me ligue, que eu converse, que ele pergunta, como é que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo, amado. Eu não estou fazendo, porque eu não tenho como fazer. Eu só escuto a palavra e deixo a palavra fazer. Mas tem uma hora que você não tem como fazer. Você está dormindo, se acorda, parece que o ar tiraram de você o ar. Não sei se você está acontecendo isso com você. Você acorda, o sono parece que você bateu na cara do sono e o sono correu. E começa a vir um monte de pensamento, começa a vir um monte de situações, começa a vir, e você já se vê dentro de um hospital, e não tem respirador, e não tem médico, e você está morrendo, e você fica vendo, porque a carne, o natural busca isso, busca te martirizar, busca te oprimir, busca te adoecer. Mas quando você recupera a imagem do que é celestial, você olha para cima e diz, é de lá que vem o meu socorro vem do Senhor. Eu estou esperando coisas grandes vindas de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, ele reconhece a importância do perdão incondicional. É a manutenção da saúde. Entendeu, Salvador? O perdão, ele é uma manutenção da saúde. Toda pessoa perdoar, perdoar, vem da palavra doar. Perdoar quer dizer doar. Quando você começa a doar alguma coisa,
você está trazendo a imagem de Deus, porque Deus, Ele é o maior doador. Então, quando você começa a doar para pessoas que não mereciam o teu perdão, nós não perdoamos por causa do outro, nós perdoamos por causa da gente, amado. Eu não te perdoo pessoas que me fez mal, que falou mal de mim, que falou calúnia. Se falar a verdade, amado, eu assino embaixo de me perdoa, tá? Eu falei. Mas se não falou, eu entrego para Deus. Então, o perdão é uma manutenção da saúde, do relacionamento de família. Paulo, escrevendo aos Efésios 4:32, eu tinha que deixar esse recado, algo de Deus me tocou esta manhã, para que esse recado fosse liberado para a manutenção da tua mente. 4:32 de Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Viu? Antes, sede uns para com os outros benigno. Mas aquela pessoa fala mal de mim. Irmão, ore por ela, para que Deus dê a ela o entendimento que você tem. Se ela é uma ovelha, ela vai compreender que ela está atuando com a imagem do terreno, de Adão, o ferido, a vítima. O Adão, o homem Adão que está em nós, ele sempre está certo. Ele é a vítima, ele é bonzinho, ele é o melhor de todos, ele é o melhor marido, é o melhor pai, é a melhor mãe, é o melhor tudo. O Adão é assim, ele quer tudo para ele. E se alguém contraria o Adão, ele vira um bicho. Na realidade nem vira, ele já é um bicho. O que significa perdoar? Conceder. Perdoar. Zerar as contas. Jesus na cruz falou assim, olha, tudo está consumado. Zerei as contas. Agora, quem reconhece que Jesus zerou as contas, se eu crer assim, ó, Jesus zerou toda a minha dívida, eu não tenho mais dívida nenhuma com Deus, então eu estou em paz com Deus, então eu vivo aqui em paz. Quando o perdão é liberado incondicionalmente, o perdão que agrada a Deus é o perdão que é liberado incondicionalmente. Não é aquele perdão que a pessoa fala assim, olha, eu vou lhe perdoar, mas você tem que fazer o que eu estou te mandando. Aí não é condicionalmente, não é incondicionalmente. Aí você está colocando sobre ele uma condição. Então você não está perdoando coisa nenhuma. Quando o perdão é liberado incondicionalmente, estamos dizendo para o ofensor, você não me deve mais nada. Siga a sua vida. Não precisa seguir a vida agarrado na outra. Porque às vezes as pessoas pensam que perdoar é você voltar a viver na casa daquela pessoa que você vivia. Às vezes não, é só você deixá-la seguir a vida dela, porque quem é mais prejudicado não é quem te faz o mal, é você que fica com aquele mal que te fizeram na cabeça. Você que é prejudicado. É por isso que muita gente está sofrendo nessa pandemia. Por isso. Porque a falta de perdão não é nada mais, nada menos do que a ausência de Deus na vida. Se você quer passar pelo vale da sombra da morte, só com Deus passaremos por ele. Porque quem não tiver com Deus vai ficar prostrado no meio do vale. Perdoar, repetir com o próximo o gesto que Deus fez para conosco. Mas Deus é Deus. Se você é um filho de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós temos a imagem de Deus. Ou seja, nós somos a imitação fiel de Deus. Não é só na religiosidade.
Ou eu dou comida, eu dou bebida, eu faço caridade. Não é isso. Tem muita gente que faz caridade só para se aparecer. A melhor caridade é aquela que você faz e ninguém fica sabendo. Essa que soma para Deus. Todas as caridades que nós fizemos e publicamos, se você vê nas redes sociais, a pessoa passa na esquina, vê o cara vendendo bala, o cara compra tudo e filma, eu estou comprando tudo. Não estou comprando para me aparecer não, está comprando e está mostrando para quem então? Para quem se aparecer? Deus? O bem a gente faz esperando exclusivamente de Deus. Então, você foi perdoado? Você foi perdoado? Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. Irmão, ponha-se na minha história. Meu pai pegava tinha 3 palmatórias. Alguém já ouviu falar em palmatória? Uma dessa largura, fininha, a tábua era fininha, uma menorzinha, mais grossa um pouquinho, mas uma dessas, sim, mas dessa grossura. E colocava assim, você quer apanhar com qual delas? E estende a mão, porque senão dou no meio da sua cara. Aí queria espancar todo mundo. Eu falo, não bate neles não. Eu sempre protegi meus irmãos. Se minha mãe estiver me ouvindo lá, ela vai saber que eu estou falando verdade. O senhor ia bater quantos em cada um? 5, 6, 10? Pode bater tudo aqui. Pá, pá. E ele dava mesmo. Pá, pá. O que mais aparecia... Se você não conheceu meu pai, se você olhar para mim, meu pai era a mesma coisa. Eu sou a expressão do meu pai, o rosto do meu pai. Mas o caráter que foi formado por Deus está aqui nesta terra. Glórias a Deus. Então, amados, eu tenho a capacidade de aconselhar, de dar instruções, porque eu passei pelo processo. O processo de perdoar sem a pessoa pedir perdão. O pior de tudo é que há pessoas que te machucam e não reconhecem. Porque se elas estão carregando a imagem do terreno, você nem espera essas pessoas chegar perto de você, entendeu, irmã Marilda? Falar assim, eu me arrependo de ter falado isso com você, feito isso. Ela não se arrepende não, porque a imagem do terreno é a imagem do terreno, que é a carne, ela sempre está certa, é ela que está com a razão, é ela que é a pobre coitada, é ela que é a vítima, tadinho de mim, eu sou boazinho, eu sou bonzinho e tal. Então a carne, ela traz essa imagem. Perdoar é dizer não ao ressentimento. Perdoar é vencer a tentação de tocar de novo naquilo que vai acordar o teu gigante louco. Perdoar é reconstruir o que foi destruído. Irmãos, eu vou te dizer com sinceridade do meu coração, falo a verdade perante Deus e perante a igreja de Deus. E não minto. Deus sabe como eu tenho dentro, o que eu tenho dentro do meu coração, a capacidade de zerar qualquer problema, qualquer situação, qualquer coisa que fizeram contra mim. Não de mim, é porque a imagem de Deus está sendo restaurada na minha vida. A imagem de Deus está sendo restaurada na sua vida. Tomara a Deus que a palavra chegue a uma família que está destruída, que o pai não fala com o filho não fala com o pai, irmão não fala com o irmão. Você sabe que tem casas que irmão não fala com o irmão, não se vê, se odeiam. Mas eu não sou bobo, foi ele que fez, foi ele, se quiser que venha a mim, se vier a mim, vou pensar. Então, nós nos colocamos, às vezes, no lugar de um Deus que não é assim. O nosso Deus, a Bíblia diz, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Então, a iniciativa tem que ser daqueles que foram recuperados por Deus. Se a tua imagem está sendo recuperada, vai você.
Ah, mas é muita humilhação. Se você não está preparado para ser humilhado, nem para se humilhar, a tua imagem está muito longe da imagem de Deus, amado. Bem-aventurado os que se humilham, porque esses que serão exaltados. Perdoar é semear misericórdia. Perdoar é fechar a porta do coração para a amargura. Perdoar é você dizer não. Se você não gosta do que você está colhendo, há pessoas que estão plantando o ódio, elas vão colher um câncer, mano. A maioria dos cânceres que se manifestam no corpo, porque a alma já está com câncer. O ódio é um câncer. O egoísmo é um câncer. A vingança é um câncer. A desesperança isso é doença. Que está na alma, na mente, que daqui a pouco ela vai se manifestar num órgão do corpo, no fígado, no coração, na pele. Você vê pessoas que ficam com tanto ódio que elas ficam cheias da roxa. Alguém já viu isso? Fica aquelas placas roxas. Outros ficam com coceira. Outro cabelo cai. Perdoar é reconhecer que todos nós estamos sujeitos a tropeços e quedas. Eu não devo vacilar com você, mas provavelmente eu posso vacilar com você. Mas eu não trabalho para vacilar, eu trabalho para me manter a imagem de Deus. Quando você me vê, sempre você veja a presença de Deus na minha vida. Mas vai chegar um tempo que às vezes você escapole, porque você não é Deus. Você não é Deus. Você não é Deus. Se você fracassou, você não é Deus. Você tem o direito de fracassar, mas você tem o direito de reconhecer o fracasso e seguir uma nova jornada, amados. Perdoar é um ato irracional aos olhos do homem. Cara, você é muito burro. Cara, como é que você é burro? Você consegue conviver com uma pessoa dessa que te fez isso, aquilo. Irmãos, se eu não conviver, eu não posso falar igual o Paulo. Eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Você acha que Cristo, por acaso, conseguia ter ódio de alguém? Como que eu posso falar que Cristo vive em mim e eu ter ódio de você? Eu ficar esperando na curva, eu te pego. Quando a tua dor de barriga dessa vai vir a mim, eu vou dizer não na sua cara. Tem gente que fica assim. A imagem de Deus está apagada, está borrada. Antigamente a gente tirava foto, revelava, você lembra? Ficava lá, aí demorava, né, aparecer, aí vinha, caraca, como eu estou bonito. A imagem, né? Você se via ali naquela imagem. Perdoar é praticar generosidade. A palavra perdoar termina com doar. Quando você perdoa, você está sendo generoso, você está doando. A pessoa pensa que doar é só dinheiro. Você pode doar atenção. Você pode doar um pouco da tua vida, um pouco do teu tempo. Parar para ouvir alguém. Parar para ouvir, só ouvir. Não falar, não responder, não dar a sua opinião, só ouvir. Isto é doar. Perdoar é um ato irracional aos olhos do homem. Perdoar é uma questão de obediência à ordem do Senhor. Ele falou, assim que eu perdoei, perdoe também. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro de cada um de nós, porque foi causado por Adão. Temos um mecanismo. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Então, Deus me perdoou, eu perdoo. A imagem de Deus é essa, amado. Ou seja, se você pensa que a imagem de Deus é outra coisa, se você quer representar Deus nesta terra, a melhor representação de Deus é doar. É você se doar, não deixar acumular nada de mal. Então, fomos criados à imagem de Deus, assim como nos predestinou e nos fez a imagem do seu Filho. O pecado veio e destruiu. A palavra de Deus chega à nossa vida e começa a nos refazer de novo. Quando Paulo, escrevendo aqui a Efésios capítulo 4, 24, ele disse assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão,
procedente da verdade. Então, revestir do novo homem é você pegar as palavras de Deus e deixar com que ela permeie a tua vida, desde o momento que você se levanta da cama até o momento que você vai dormir. Deixe esse revestimento. Ele falou: revestivos e vos revistais de um novo homem. Por que novo homem? Porque na chegada do velho Adão, que danificou, ele acaba com o homem criado segundo Deus. Aí a palavra da graça chega até nós, ela faz o que? Ela nos reveste de um novo homem. Aí você começa a ouvir que nós somos da pátria celestial, que você tem uma cidade, não uma cidade que você vê, mas uma cidade que você não vê, que Jesus falou: eu vou para essa cidade preparar lugar, e quando eu for preparar, eu terei vocês comigo, onde eu estiver, vocês vão estar comigo, eu boto vocês na terra, vocês são ovelha no meio de lobos, e vocês são luz nesta terra. Irmão, olha a responsabilidade. Se você lutar com as mesmas armas dos homens, nós vamos nos igualar a eles. Que diferença há? Qual é a diferença entre o joio e o trigo quando está nascendo? Nenhuma. A diferença acontece quando vem o fruto. Joio não produz nada, é só capim. Você tem fruto na tua vida, frutos de Deus. Amém? Amém? Assim seja. Assim disse o Senhor. Glórias a Deus. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Glórias a Deus. Eu queria fazer uma oração para a gente, já vamos terminar.